Boa noite. Vamos iniciar hoje o capítulo 27 de Segunda Crônicas. Nós estamos na reta final de Crônicas e a gente, obviamente, está vendo aí o restante, como é que fala? Esse resumão do que a gente já leu nos outros livros, né? Nos livros que já passaram, de Reis. E o que é bacana a gente ver assim, é porque quando a gente relembra alguns nomes, a gente acha difícil lembrar os nomes, né? Tipo, esses nomes eu não me lembro o que aconteceu, o que que era para acontecer. E foco, o foco mesmo é você ver o reinado de cada um deles, a liderança de cada um deles. Ontem nós falamos sobre liderança, ontem nós falamos sobre o orgulho, o que que ele faz na vida de uma pessoa, a pessoa que é incapaz, né, a pessoa que é incapaz de fazer as mudanças necessárias que Deus mostra na vida, são pessoas completamente cheias de orgulho. O que que o poder faz? O que que a, a abundância de Deus, que Deus deu, né? É, a Acas, por exemplo, fez ele virar um rei completamente orgulhoso e não precisar de Deus e por aí vai, né? Então, porque somente sendo muito orgulhoso para achar que a gente não precisa de Deus. Então, a gente está vendo, não fiquem presos nos nomes, porque às vezes eu sei que a gente quer lembrar os nomes, etc, etc, mas, gente, nem mesmo as pessoas olha, não tem ninguém que vai lembrar todos os nomes, mesmo, acreditem no que eu estou falando. E eu já ouvi, assim, testemunhos de historiadores, já ouvi testemunhos, não existe lembrar todos os nomes. Então, é normal você se sentir perdido, é normal você se sentir perdido em alguns nomes, se você confundir alguns nomes, e você... Mas o que é importante é você saber o início, o meio e o fim de cada relacionamento, de cada personagem. E personagem não é só fictício, personagem é qualquer pessoa que tem uma história, que é uma persona que vive numa história. Então, um personagem da Bíblia, que teve na vida. Então, o interessante é você ver como Deus lidou com cada personagem, com cada desobediência, com cada obediência, para você conhecer Deus, porque não importa na sua vida quem foi Jotão, quem é Jotão, importa o que ele fez. Não importa na sua vida quem é Acaz, qual o nome é Acaz, o que que significa o nome Acaz, isso é para estudo profundo, isso é para né, para teologia ou para outras coisas, mas o que importa até mesmo para quem faz estudo profundo e quem faz teologia, até mesmo para todo mundo, é importante entender que Acaz fez no seu reinado e como terminou o seu reinado. Então, obviamente, lembrar o nome, por um rosto, por um nome, aliás, rosto a gente não tem, mas o nome, né? As atitudes, obviamente, que é interessante, né? Mas se você não lembra, foca nos reis, todos que Israel teve, faz um resumo de quem fez o certo aos olhos de Deus, quem fez o errado. Faz um resumo se a obediência era algo mais aplicada, menos aplicada. Faz um resumo para você assim conseguir entender como é que eu posso dizer, essa avalanche de nomes que tem na Bíblia. Então, é interessante, mesmo que você não lembre os nomes, é você saber que houve uma pessoa, houve uma mulher que era muito má, que era controladora, chamava Jezabel. Mas não importa se você não lembrar, você vai saber que existiu e vai saber que Deus foi contra. Deus a levou, né? Deus a matou, porque ela literalmente desafiou a Deus e foi feita comida para cachorros. O que é interessante é a gente saber o começo, meio e fim de cada personagem da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E, obviamente, alguns nomes chaves é importante a gente saber e lembrar. Mas para você, por exemplo, primeira vez que você ouviu o nome de Salomão, você não sabia da história dele. Você soube da história dele e depois pode ter esquecido o nome dele, mas a história você lembrou. Aí depois você começou a estudar e saber mais. Ou você ouviu bastante na sua vida. Então, não se prendam a essas coisas de não sei, estou perdido, estou perdida, ou então foca nos relacionamentos e aquilo que você pode aderir para sua vida de aprendizado, porque tudo que está escrito na Bíblia é para aprendizado, porque a própria Bíblia diz isso, tá bom? Então vamos começar fazendo nossa oração. Jesus, obrigado por esse momento que a gente está aqui unidos todos para aprender sobre o Senhor, ou seja, para entrarmos em comunhão com o Senhor. Obrigado pela bênção de ter o Senhor olhando por nós, o Senhor habitando dentro de nós. Obrigado porque nós sabemos
quem recorrer, independente de termos pessoas no mundo, nós sabemos que ninguém substitui o Senhor, que ninguém está acima do Senhor, então nós temos mais do que um lugar para ir, um abraço para receber, um acalanto para clamar, né? Uma ajuda para clamar. Nós temos mais do que isso, nós temos um Pai que não somente nos dá, como também nos cobra. E como é importante sermos cobrados pelo Senhor. Porque sem a sua cobrança não há perfeição, aperfeiçoamento, aliás, não há aperfeiçoamento. E nós queremos estar sendo aperfeiçoados pelo Senhor o tempo inteiro, porque se nós rejeitamos a sua disciplina, o mundo vai nos disciplinar. E o mundo nos disciplinando é muito, 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 muito cruel. Nós precisamos, como Davi, por exemplo, o Senhor deu a opção de Davi de ter uma fome ou dele ser perseguido pelos inimigos. Ter uma fome cair nas suas mãos e os inimigos. Ele escolheu nas suas mãos, porque a sua misericórdia, ela para nas nossas vidas. Porque o Senhor, quando corrige, o Senhor corrige por amor. O mundo não. Então, nós agradecemos por essa comunhão, nós agradecemos por esse relacionamento, por essa intimidade que temos com o Senhor, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ouve. Obrigada porque o Senhor nos responde. O Senhor nos enxerga. O Senhor se faz presente na nossa vida. Não é como orar por algo oco, algo vazio, algo que a gente nunca vai ouvir uma resposta. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de termos acesso ao Senhor. Algo que a gente nunca vai entender, nossa mente nunca vai entender o que é ter esse privilégio. Nunca, 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 Senhor. Nunca. Então, obrigado. Obrigado, porque mesmo sem saber como agradecer, a gente agradece mesmo assim. Obrigada. Que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor nos ponha nesse momento de comunhão sagrado na nossa vida, ou seja, separado à parte dos nossos compromissos do mundo, na nossa vida, né? Esse é um momento sagrado na nossa vida, separado para o Senhor. Então, que o Senhor nos una em comunhão mais e mais, que nós possamos aprender com a Sua palavra, que o Espírito Santo me use como canal, ponha as palavras corretas nos meus lábios, que a gente possa aprender juntos e aplicar a palavra na nossa vida, porque se for somente para ler a Bíblia e ter uma fé egoísta, não compartilhar e não aplicar na nossa vida, nós não estamos sendo usados, Pai. Nós queremos ser usados pelo Senhor como instrumento poderoso que o Senhor tem. E nós gostamos, nós queremos louvar, honrar, servir ao Senhor. Obrigada. Então vamos começar a nossa live para a honra e a glória do seu nome, ela é consagrada a Ti, e que, obviamente, nunca podemos deixar de orar por isso, que é a nossa proteção contra todos os ataques malignos, contra todas as armadilhas espirituais, físicas. A gente agradece porque é o seu nome que a gente clama quando nos sentimos sozinhos, quando nos sentimos em ameaça e todo tipo de tentação, e nós sabemos que a sua força, que vem do nosso espírito, pelo Espírito Santo, pela sua graça e o seu amor, que tem por nós. Então a gente só agradece e pedimos essa proteção. Amém. Vamos lá então iniciar agora. 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jerusa e era filha de Zadok. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor. Porque tudo que a gente faz, gente, é aos olhos do Senhor. Como assim, tá? Porque ele tá olhando. Ele tá olhando absolutamente tudo, né? Então, o que que acontece? Quando a gente vê assim, ele fez o que era fez o que era justo aos olhos do Senhor. Não é somente assim, ao que o Senhor disse, ao que o Senhor deixou escrito no livro, ao que o Senhor. Não, é o que o Senhor está vendo. Porque o reinado dele foi algo corrente, é um dia após o outro, ou seja, Deus está acompanhando, não é somente o que Deus falou para Moisés, o que é justo o que Deus falou para Moisés, não, aos olhos, ou seja, literalmente mesmo, aos olhos do Senhor, igual você, quando você está vendo uma coisa, se está estático na sua frente, se a gente parar essa leitura aqui agora no 2 ao 4, a gente só vai ver isso.
Então, não é uma leitura bacana aos olhos da Thay. Não é, porque eu não li o restante. Então, aos olhos do Senhor, é absolutamente tudo, porque Ele está enxergando tudo, vendo tudo, julgando da forma dele tudo. Então, tudo que você faz, inclusive, é aos olhos do Senhor, inclusive, tudo. Então, não tem nada que vá, como é que diz? Vai ser escondido aos olhos dele. Não tem nada que você faça escondido que não vai aparecer, porque a Bíblia diz isso, né? Então, ele fez o que é justo aos olhos do Senhor. Não é ao que Deus falou, ao Senhor falou a Moisés. É o que é justo aos olhos dele agora, que ele está olhando. Tal como Uzias, o seu pai, mas, ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu nas suas práticas corruptas. Nós falamos da corrupção. Eu não sei se foi nesse momento, não lembro quando é que foi, mas nós falamos sobre a corrupção, sobre o que o poder faz, sobre as coisas. Porque o que a gente tem que falar sobre isso? Porque a Bíblia diz porque para a gente não confiar no coração. E sabe quando você ouve assim, faz o que o seu coração mandar? Né? Obviamente que todo mundo já falou isso em algum momento na vida, né? Ou já pensou isso, ou já deu como conselho, ou já. E quando a gente vai refinar esse pensamento na palavra de Deus, a gente tem um ponto de conflito ali, porque a palavra diz para a gente não confiar no coração. Mas tá, a palavra também diz para a gente guardar o coração, porque todas as respostas da vida saem dele. Então, como é que fica isso? Confiar ou não confiar? A Bíblia está sendo contraditória ou o que que. Não, vamos lá. O coração, Deus diz que ele é corrupto, né? Deus não disse que ele é corrupto, mas Deus disse para não confiar. Nós sabemos que o coração, ele é corruptível. Então, por exemplo, como é que a gente pode dizer isso? Imagina você assim amar muito, muito, muito uma pessoa. E aí essa pessoa vai falar, faz você, pelo amor que você tem por ela ou ela por você, faz você errar, faz você fazer alguma coisa errada. Não é nem contra Deus somente, né? Agora a gente faz algo errado é contra Deus, mas na vida alguma atitude esquisita, ou uma mentira, ou qualquer coisa, uma pessoa faz isso. Você, por amor, já fez na sua vida? Qualquer pessoa. Não precisa ser só relacionamento íntimo, pode ser pai, mãe, irmão, qualquer pessoa. Então, é, quando a gente pensa que o nosso coração é corrupto, a gente está fazendo o que é sábio aos olhos de Deus. Por quê? Porque qualquer coisa que você ame com o seu coração mesmo, né? Você está disposto a fazer por aquilo, por aquela pessoa. Então, se você ama muito dinheiro, você vai se corromper ao que o dinheiro mandar. Se o dinheiro disser, eu estou indo para você, mas só se você fizer isso, você vai fazer. Se for por uma pessoa, a pessoa vai dizer, se você não fizer isso, eu vou ficar muito mal. Você vai fazer. Então, o coração, ele é corruptível, ponto. Isso é algo que já está escrito e acabou. Quando Deus fala para guardar o coração, porque todas as respostas da vida, né, saem dele, é porque, número um, é o único lugar onde Deus tem acesso com você, falar com você, por isso que ele fala tanto que ele mesmo tem coração, né? A gente já leu sobre isso, Deus tem coração. Quando Jesus fala sobre o nosso coração, quando a gente entende que o coração ele é espiritual, não é o coração órgão, né, que só bate e manda o sangue, e circula o sangue no nosso corpo, é o nosso coração espiritual. Então, por que que Deus fala guarde ele? Porque é parte do seu espírito. Então, quando você não guarda o coração e só faz o que o seu coração quiser, segue o seu coração. Imagina o Espírito Santo falando, não segue não. Não segue não, porque isso é corruptível, isso aí, olha só. Então é isso que Deus está querendo dizer. Então, obviamente, que as práticas corruptas, né, elas fazem o quê? Corrompem algo que é integral, íntegro. Então, o que que Deus fala? Guarda o seu coração. Porque se você não guardar, aí vem a outra parte que a Bíblia fala, ele é corruptível. Não confie no coração. Então, Deus fala para você não confiar, porque se você deixar ele solto por aí, seu coração vai fazer tudo que for de errado. Quantos relacionamentos, quantas coisas na sua vida você já passou, seja, né, um relacionamento profissional, pessoal, tanto faz, no qual você fez algo que você não faria hoje.
Aí você fala, ah, tá, eu sei, mas aí todo mundo tá vivendo, né, etc, etc. Mas digamos que o seu coração tivesse já guardado na palavra do Senhor, especificamente como a gente está estudando e trabalhando aqui hoje. Você acha que teria mudado? Não, porque Deus não muda. Então você não teria feito lá atrás o que você faria, o que você não faria hoje também, porque Deus não muda. Então você, quando guarda, você fica protegido da corrupção. Por isso que é um lugar sagrado, seu coração. Ele tem que ser de Deus. Seu coração tem que ser entregue a Deus. Seu coração tem que ser completamente consagrado a Deus. Porque quando vier as coisas do mundo e tentar mexer no seu coração, e gente, mexe mesmo com o nosso coração. A gente vê ali uma coisa que a gente ama, uma pessoa que a gente ama, alguma situação específica e mexe. Então, por que que sempre Deus fala, primeiro mandamento de todos é amar a Deus com todo o seu coração? Porque seu coração é dele. Então, entregar o coração a Deus para que seja um canal completamente puro entre vocês dois, né? Você e Deus, obviamente. Assim, por que que Jesus fala é, que o reino dos céus pertence, o reino de Deus pertence, os céus pertencem às que são como criança? Por conta dos corações da criança. Já viu como o coração de criança é genuíno? É puro. Você já viu quando uma criança, quando não tem a natureza má, né? Porque existem crianças com natureza má e a Bíblia fala disso, não sou eu que estou falando. Já viu uma criança quando ela tá assim numa cadeira? Alguém me mandou isso no Instagram outro dia. A criança tá numa cadeira ou num muro assim e o pai só fala para ela: vem! Aí ela vai, bluft, se joga no colo do pai. O pai tá lá embaixo, o muro tá alto aqui, a criança lá, e o pai lá embaixo e a criança só pula. É essa a fé que a gente tem que ter em Deus, é esse o coração de criança que Jesus, ele menciona de ser igual. Por que que pertence às crianças? É por isso, porque você tem que ter um coração igual para com Deus, porque Deus nos dá, obviamente, todo o entendimento e discernimento que nós precisamos ser sábios. Então, não é somente, ah, sim, a criança faria isso, eu vou fazer também. Não é isso, ok? Porque ele, como pai, também vai instruir a criança. Então, é necessário a gente entender que nós também somos disciplinados. Mas proteger porque as práticas vão corromper. Então, quando você pensar em alguma coisa que pode corromper você ou seu coração, pense nessa passagem. Porque eles fizeram o que era bom, ele fez o que era bom aos olhos de Deus, e o povo fez todas as práticas corruptas. Então, corrompeu o relacionamento com Deus, corrompeu a fé, corrompeu o propósito, corrompeu o futuro, corrompeu o resultado daquilo, corrompeu. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel, ou Ofel, eu não sei como seria. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Fortes de forte, né? Quando tem no mar, assim, aqueles fortes. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então, os Amonitas pagaram-lhe 100 talentos de prata, 10.000 coros, ou 1.600 toneladas de trigo, e 10.000, ou seja, 1.350 toneladas de cevada, durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Então, quando for a vontade de Deus, ande firmemente também, porque Deus não vai botar você num caminho para andar que seja, como é que fala? Ao contrário de firme. Não sei qual é o contrário de firme, mas não firme. Deus não vai fazer isso, né? Então, olha, ele se tornou cada vez mais poderoso. Como é que Deus vai te colocar num caminho? Não, tá, mas tem os desertos. Não, não, vamos lá. Como é que Deus vai te colocar num caminho que não seja para te levar a um lugar que ele queira, com a firmeza que ele tem? A lealdade que ele tem. A lealdade de Deus é a coisa mais importante que a gente tem, gente, porque é pela lealdade e amor que ele tem por nós, né? É o que ele mais forte tem no caráter dele, quer dizer, tudo nele no caráter dele é forte, mas a fidelidade dele, porque tudo que vem dessa fidelidade. Vocês já perceberam quantas vezes algum rei faz algo muito errado e ele fala, pelo meu voto com Davi, pela minha promessa com Davi, com meu servo Davi, com a minha palavra com meu servo Abraão, com meu amigo Abraão. Vocês já viram?
Então, assim, Deus é um Deus que as coisas vão acontecer ali, 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 lá, mas ele não vai mudar a palavra. Então, ele é um Deus firme. E é o que a gente sempre fala, ele não é imprevisível, ele é um Deus maravilhosamente, glória a Jesus Cristo, amém, Senhor, por ser um Deus previsível. E isso é maravilhoso. Imagina você sempre saber que vai ser abençoado, independente do que você acha que seja benção ou não. Imagina você saber que você vai ser sempre protegido, que você vai ser sempre ouvido, que você vai ser. Imagina que maravilha. Porque um Deus que seja, como é que diz? Que não é previsível, né? É um Deus imprevisível seria. Ai, será que ele vai me amar hoje? Será que ele vai fazer algo? Será que ele realmente vai? Isso seria um Deus imprevisível, né? E eu conheço, tem uma amiga, inclusive, que ela tem uma religião que ela fala que, eu explico para ela o que que a salvação de Jesus significou, né? Significa para os cristãos. E aí ela fala, mas ninguém sabe quem Deus vai salvar ou não. Só no juízo final é que ele vai dizer quem foi salvo e quem não. E eu fico pensando, imagina que tristeza você ter os seus olhos espirituais abertos somente para essa verdade, que Deus vai escolher na hora quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Imagina viver no medo, imagina viver numa liderança de um pai que, olha, pode ser que ele me salve, pode ser que ele não me salve, se eu morrer amanhã, será que eu vou para o céu, será que eu vou para o inferno? Imagina ter um Deus, né, um pai que é inconsistente. Então, ter a vontade de Deus firme na sua vida, ter a palavra de Deus firme na nossa vida, ter as promessas dele firme na nossa vida, é maravilhoso. Porque ele não flutua, não sei a palavra aqui especificamente, acho que é flutuar, né? Não sei. Mas imagina que ele não fica em movimentos, ele é firme. O que ele diz, ele diz. O que ele faz, ele faz. Você vê, a gente está em Segunda Crônicas, ele sempre repete, pelo amor que tem por Davi, pela minha palavra com meu servo Davi. Tudo que ele faz é porque ele é firme no que ele fala. Então, Deus cumpre o que fala e fala o que cumpre, sempre. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, todas as suas guerras e as suas outras realizações constam nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E Acás, o seu filho, sucedeu como rei. Vamos iniciar aqui agora. Aqui, então, 28. Acás. Eu falei Acás no começo da palavra de Deus, mas eu errei o nome. Não é Acás, é outro nome que eu esqueci agora. Tá vendo? A gente sempre fala aqui os nomes e a gente não vai lembrar sempre. Mas eu esqueci qual era. Acás entrou agora. Então, Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que é justo aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar os seus próprios filhos em sacrifício, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Aí imagina você estar lendo isso quando aconteceu isso aqui, do Senhor ter expulsado, tá? Vamos dar um super exemplo agora. A gente está lendo exatamente essa parte aqui, e Deus expulsa esse povo. Imagina a quantidade de gente falando, nossa, mas por que que Deus faz isso? Por que que Deus expulsou esse povo? Nada a ver com injustiça. Mas o povo vai para onde agora? Olha o que que o povo fazia. Queimava os seus próprios filhos em sacrifício. E olha o que que o povo fazia. Influenciava as práticas detestáveis das nações. Então, quem o Senhor expulsar da sua vida, dê amém. Quem o Senhor tirar da sua vida e você, nossa, mas aquela pessoa, dê amém. Que Deus só te livra das coisas. Sempre, sempre, sempre. Deus não é o que te coloca em armadilha. Deus não, de nenhuma forma tenta você. A gente sabe quem é o tentador e dizer que Deus tenta a gente gente, é um pecado mesmo, assim, é uma heresia. Se alguém disser que Deus tentou, ai, ó, Deus me tentando aqui com isso, ó, nunca fale isso na sua vida. Nunca, nunca assim, mas sério mesmo, nunca, nunca, nunca.
Porque a palavra diz, o Senhor não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. A palavra diz isso, não sou eu. Então nunca diga que Deus está te tentando. Deus vai te provar e Deus vai te testar, porque isso ele faz. Isso é bíblico também. Mas tentar não é ele. Então, quando você estiver em frente a uma tentação, saiba quem é que você está lidando espiritualmente ali. Por trás daquele corpo, por trás daquele pacote de chocolate, o que quer que seja a tentação na sua vida, tenha certeza que tem um propósito espiritual por trás daquilo. Não é o Senhor, porque Deus não te tenta, ok? Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários locais, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa, linda. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou nas mãos do rei de Arã. Os arameus os derrotaram. Fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Em um único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro efraimita, matou mais Maaseias, filho do rei, As, Asricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com quem vocês os mataram chegou aos céus. Com que, desculpa, com que vocês os mataram chegou aos céus. Agora, ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados do pecado contra o Senhor, o seu Deus? Agora ouçam-me. Mandem de volta os irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum e Amasa, filho de Adlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não traga os prisioneiros para cá, caso contrário, seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? Já é grande a nossa culpa e o fogo da sua ira está sobre nós. Então os soldados de Israel libertaram os prisioneiros e puseram os despojos na presença dos líderes de toda a assembleia. Aqueles homens citados nominalmente, nominalmente apanharam os prisioneiros e, com as roupas e as sandálias dos despojos, vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim, eles os levaram de volta aos seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acas enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Geredote, bem como Socó, Timna e Ginzo, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque ele tinha permitido que Judá se degradasse e tinha sido profundamente infiel ao Senhor. Não tem como ter um relacionamento com infidelidade. Você não gosta que alguém te traia? Você não gosta que alguém traia a sua atenção, seu amor, seu carinho, sua dedicação, seu tempo, seu comprometimento? Você não gosta, imagina o Senhor. Então, quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, chegou, causou problemas a Acás, em vez de ajudá-lo. Acás apanhou alguns objetos do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-os ao rei da Síria. Mas isso não adiantou. Olha rapidinho, olha como distorcer, né, a mente
é algo perigoso. Ele tirou o que era de Deus para dar para um homem. Não vou nem falar que era um rei, é um homem. O rótulo que ele carrega não importa, um homem. Toda vez que você tira algo de Deus, crédito dele na sua vida por tudo que ele faz, e entrega a um homem, incluindo você mesmo, é um erro. Toda vez. Toda vez. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, como eu posso explicar isso? Quando a gente fala, por exemplo, sobre ajudar, não ajudar, honrar. Honrar uma pessoa. E eu tô falando especificamente porque eu passei por uma situação muito parecida há um tempo atrás, um tempo bem pouco atrás, que uma pessoa que eu conheço, né? Ela agradou uma pessoa que eu não conheço, mas essa pessoa é, conhece, e desagradou a Deus. Aí eu perguntei para essa pessoa, eu falei, você fez isso? Mas por que que você fez isso especificamente? Não estava julgando, ok? E aí a pessoa falou assim, claro, porque tive que respeitar, né? Porque a pessoa, enfim. Aí eu, caramba, entendi, tá bom. Não falei mais nada. Aí depois eu fiquei pensando, eu fiquei, né, orando com Deus, assim, falei, Senhor, será que é certo a gente às vezes agradar uma pessoa e se manter político ali no sentido, não para desagradar a Deus, obviamente, né? Mas e tentar de alguma forma assim buscar uma desculpa para que o Senhor possa nos entender pelo que a gente faz? Aí Deus colocou no meu coração, nunca, não, jamais. Então a gente vê que é, relacionamentos políticos deles, né, que eles agradavam, que não sei o que, não sei o quê. E aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer. A gente tem que se fazer essa pergunta. Veja, será que eu faço aquilo para agradar? Porque a gente tem essa mania de dizer assim: nem Jesus agradou, por que que eu tenho que agradar? Né? A gente tem, o ser humano tem a mania de usar o nome de Jesus assim em vão o tempo inteiro para falar que ele não agradou, blá, blá, blá. Mas é algo verdadeiro da gente se pensar que Jesus não quis agradar ninguém, somente a Deus. Honrou tudo que Deus falou para ele, honrou tudo que Deus escolheu para ele, honrou tudo que Deus mandou ele fazer. Ia sozinho para os cantos para orar toda hora, toda de direita a direita você vê Jesus indo ficar sozinho no monte orar. Direita a direita você vê Jesus na frente das pessoas orando. Direita você vê Jesus levantando o pão, levantando. Tudo que a gente vê Jesus fazendo é agradando a Deus. Então, quando a gente vê um rei pegando algo que era de Deus e dando a um líder, né, para agradá-lo, e a gente ainda vê isso aqui, não adiantou? É assim, é para a gente parar e pensar mesmo, né? Será que a gente precisa ter momentos em que a gente pode, ai Deus, mas eu só preciso agradar a pessoa aqui rapidinho, só porque. Não, não, seja forte, seja corajoso, no nome de Deus. A gente já viu aqui o quão difícil, a gente já falou, teve uma live linda sobre isso, o quão difícil é fazer aquilo que vai contra o que as pessoas podem achar, mas a favor do que Deus acha. Independente do que for, não venda os princípios, não seus. Você não tem princípio nenhum. Jesus tem princípio, Deus tem princípio. Ele põe na Bíblia, a gente aprende e quer seguir eles. Não venda os princípios de Deus, porque quando você negocia, a gente fala os meus princípios, não são nossos. São princípios divinos, são princípios de Deus. Nós não temos princípios. Os seres humanos, desde a queda da humanidade, nunca teve princípio. Podia fazer maldade, podia seguir outros deuses, podia escolher as próprias, né, os próprios prazeres, não existia princípio. O que que é o princípio? O que que forma o seu princípio? Então, quando a pessoa fala os meus princípios de Deus na sua vida. Então, é interessante você não negociar os princípios de Deus
na sua vida. Obviamente, que falar os meus princípios não é o problema, né? Porque são nossos, obviamente. Deus nos deu ele. Mas tô no sentido, tô falando no sentido da gente separar e entender que não vem de nós. Então, quando a gente faz algo que vai contra os princípios, não é, eu não posso me trair, eu não vou contra os meus princípios. Não, não, é trair a Deus os princípios dele. Mesmo nessa época, tem uma pergunta aqui, peraí. Teca, filha do rei, matou? Foi isso? Era uma mulher? Não entendi essa pergunta. Nome. Teca? Quem é Teca? Lá em cima. Nesse capítulo? Não tem ninguém chamado Teca. Alguém matou antes do versículo 10? Peca. Peca, filho de Remalias. Matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor. Peca, peca. É, não é mulher, não. Qual é a sua dúvida especificamente? Tá. Não, não era mulher, não. É peca, homem. Deixa eu voltar aqui onde a gente estava, peraí. É porque mulher não guerreava. Não, não. É peca, peca. Obrigada a você. Vamos lá. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses. Ai, a deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses dos reis de Arã os têm ajudado, oferecerei sacrifício a eles. Olha que maravilha a gente vê isso aqui, ó. Posso falar uma coisa aqui rapidinho? Isso aqui, maravilhoso que Deus para a gente no momento certo. Olha só. Olha que coisa bizarra a gente vê, ó. Já que os deuses dos reis de Arã os têm ajudado, aqui em cima a gente sabe o porquê, especificamente, né? Porque primeiro foram, como é que diz? Infiéis ao Senhor, né? Calma aí, que a gente acabou de passar por essa parte. Eu estava mais infiel ao Senhor, dananã. Cadê, gente? Veja ajudá-lo, porque tinha permitido. Não, perdi a parte aqui, mas é onde está dizendo que ele matou. Lá em cima, onde minha mãe acabou de falar, no Peca, né? Olha aqui o que ele acaba de falar. Peca, matando. Por quê? Tá escrito aqui, ó. Porque Judá tinha abandonado o Senhor. Aí, aqui embaixo, onde a gente estava lendo, 22, 23, ele fala que ele vai oferecer sacrifício porque, já que é Deus que está fazendo tudo acontecer. É Deus é quem faz tudo acontecer ali que a gente está vendo. Mas ele fala assim, bom, já que os deuses estão ajudando eles, a gente acabou de ver que é Deus porque Judá abandonou o Senhor. Aí os olhos idólatras que os seres humanos têm, porque tudo o ser humano tem que idolatrar. Tem que ter um líder para seguir, tem que ter um influencer para seguir, o que a pessoa disser, tem que ter. A falta de Jesus na vida de algumas pessoas, né, colocam outras coisas e outras pessoas como ídolos. E aquilo ali vira uma idolatria. Então começa a idolatrar, começa, tudo que a pessoa fizer, tudo que a pessoa sugerir, se a pessoa for cantora, tudo show, tudo que fizer vira idolatria. Inclusive, para falar para vocês, se vocês hoje, né, deixa eu ver se vai falar sobre isso aqui, peraí. Não, não vai falar, a gente já está acabando, então não vai falar, mas se vocês hoje, prestem atenção nisso, se a gente hoje tivesse um pedacinho que seja, da cruz que Jesus foi crucificado, aquilo ali ia ser feito objeto santo por uma religião específica. Um pedaço da cruz. Sabe o que a Bíblia fala? Que a cruz ela carregou todos os pecados, né? Cristo na cruz. Então, aquele objeto de pecado, de algo que Deus não participou, porque Cristo
clamou o Pai, porque ali ele já era pecado, então Jesus não ia, não é que Jesus Cristo, o puro e nosso Salvador estava na cruz. Ali era o pecado na cruz, então Deus não tem nem palavra com pecado. Deus não troca nem um bom dia com pecado. Então Jesus está ali naquela cruz, né, clamando a Deus porque que ele abandonou ele. Obviamente, ele não está questionando, né? Mas é uma pergunta que nós ouvimos, nós traduzimos e nós entendemos, que é para o nosso aprendizado, tudo isso. Jesus podia ter ficado quietinho, mas ele falou para que a gente puder, tudo que Deus faz é calculado e perfeito. Se Jesus tivesse ficado quieto, ninguém ia saber que ele estava falando, porque é que o Senhor me abandonou. Agora, como nós sabemos, a gente sabe o porquê, a gente coloca um mais dois, porque o ser humano tem a cabeça limitada. Então, Deus nos mostra o porquê. Porque Deus não faz amizade com pecado. Então, um pedaço de uma cruz hoje, se a gente tivesse e colocado numa basílica, as pessoas iam lá para fazer aquele objeto santo. Sem conseguir compreender a gravidade de que aquele pedaço de madeira é só pecado, só coisa ruim, é só o que fez Jesus não ter nenhuma palavra com Deus, porque Deus não ia compartilhar uma palavra com ele, porque era pecado. Para vocês verem a cabeça do ser humano. Então, aqui, olha o que ele está dizendo, que maravilha. Ó. Já que os reis, né, de Arã, os deuses dos reis de Arã estão ajudando ele, eu vou oferecer sacrifícios para ele também. Olha, olha, olha o pensamento. E é isso que acontece, gente. Já que aquela religião faz as promessas, eu vou ali. Ah, já que aquilo ali promete ver o futuro, eu vou ali. Já que aquela estátua dali faz, eu vou ali também. E isso se chama prostituição espiritual. É isso que é a infidelidade. Porque ou você é somente com Deus, ou é ele e ele nada mais, ou você está cometendo idolatria. Com qualquer coisa. Porque qualquer coisa que fica no lugar de Deus é chamada de idolatria na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. Qualquer coisa que é colocada na frente de Deus. Então, olha onde chega a pessoa. Porque isso aqui acontece, gente, na nossa vida. Oh, já que aquela pessoa está ganhando muito dinheiro daquela forma, vou fazer também. Não importa se é a madeirinha cheia de pecado, a pessoa vai lá e faz. Não, já que fulano deu certo para fulano, vou fazer também. Olha o perigo. Olha o perigo que vê a rede social achando que aquilo ali é realidade. O que é realidade, né? A pessoa está postando que é real, ué. Não é, a imagem não é fake. Agora, o estilo da vida da pessoa pode ser falso, ou então, né? Mas o que ela está postando ali é real. É o que todo mundo está acreditando ser real. E não só na rede social, na nossa vida também. Aí é o perigo da comparação, porque se os deuses do rei de Arã, dos reis de Arã estão ajudando eles, sendo que a gente acabou de ler lá em cima, porque Judá abandonou Deus, Deus permitiu a derrota. Mas para ele, não, para ele são os reis, os deuses dos reis. Então, os nossos olhos, como foi com Eva, como foi com Davi, como foi com Salomão, os nossos olhos são perigosos, espirituais, são perigosos, né? Se nós não estivermos em comunhão com Cristo. Porque nós vamos ver coisas que são contra o que Deus fala. Eles, porém, foram, aqui, ó, os deuses, foram a causa da ruína e da ruína de todo o Israel. Então, não é levar toda a família. Ah, não, mas é minha esposa, é meu irmão, é minha irmã, é minha mulher, mas não importa. Não vá. É você e Deus, sempre. Em primeiro lugar, você e Deus, depois o restante. Você e Deus, depois o restante. Toda Israel foi arruinada. Acás, todo Israel, desculpa. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu santuários locais para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do seu reinado e todas as suas realizações, do início ao fim, constam nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel.
Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, o sucedeu como rei. Bom, é isso. Finalizamos aqui 27 e 28. A gente provavelmente fala de Ezequias amanhã, exatamente, Ezequias amanhã. Vamos ver como é que vai ser. E que Deus nos abençoe, né? Então, que tenha um bom restinho Vou deixar aqui, igual a Grazi nos alertou, vou deixar no próximo 29. E que Deus nos abençoe, tá bom? Até amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a honra e glória dele. E é isso. Um beijo para vocês, bom descanso e até amanhã.